A paz do Senhor, queridos adolescentes. Estamos mais uma manhã aqui para aprendermos a palavra de Deus. Manhã de domingo, que domingo lindo, que domingo maravilhoso, para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. A lição de número 7 da nossa revista da Escola Dominical, o estabelecimento da monarquia, o estabelecimento da monarquia do povo de Israel. Então vamos falar de monarquia? Reis, princesas, cavaleiros, palácios. Não. A monarquia de Israel não começou assim. Lembrando que Israel era um povo tribal. Mas vamos estudar a lição, vamos ver o que a lição diz. Mas antes de mais nada, vamos estar orando a Deus, buscando a Deus, agradecendo por essa manhã e essa oportunidade de estarmos aprendendo um pouco mais da sua palavra. Oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer nesta manhã. Porque se deitamos, dormimos e levantamos, é porque o Senhor nos tem sustentado. Deus, fala conosco, meu Pai, através da sua palavra. Fala conosco, meu Deus, através desse estudo. Que nós possamos, meu Pai, viver o que vamos aprender, aplicar em nossas vidas, ó Pai querido, Pai amado, o que vamos aprender aqui nesta manhã. Deus Santo, louvamos a Ti, crendo na resposta divina, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Olha só, hein? A nossa leitura bíblica se encontra em 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 10, depois do versículo 19 ao versículo 22. A nossa mensagem, a nossa leitura bíblica é 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, diz assim: Quando Samuel ficou velho, pôs os seus filhos como juízes de Israel. O seu filho mais velho se chamava Joel, e o mais novo, Abias. Eles eram juízes na cidade de Berseba, porém não seguiram o exemplo do pai. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro, aceitavam dinheiro por fora e não decidiam os casos com justiça. Então todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Olhe, você já está ficando velho. E os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso, queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outros países. Samuel não gostou do pedido deles. Então orou a Deus, o Senhor, e ele respondeu assim: Atenda o pedido do povo. Não é só você que eles rejeitaram a mim como rei. Desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. Agora estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo. Portanto, atenda o pedido deles, mas avise essa gente, explicando com toda clareza como o rei vai tratá-los. Então Samuel explicou ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha dito. Mas o povo não se importou com o aviso de Samuel, pelo contrário. Não adianta! Nós queremos um rei! Queremos ser como as outras nações. Queremos ter um rei para nos governar, para nos dirigir à guerra e lutar em nossas batalhas. Samuel ouviu o que eles disseram. Então foi e contou tudo a Deus, o Senhor. Ele respondeu: Dê a eles um rei. Aí Samuel pediu a todos os homens de Israel que voltassem para casa. Olha só. Nós temos objetivos, não vamos apenas ler, sem objetivo nenhum. É refletir sobre o uso do livre-arbítrio e as suas consequências. Outro objetivo é ensinar quem foi Saul e como ele se tornou o primeiro rei. E destacar que precisamos ter em nossa vida guiada pela vontade de Deus e não pelas preferências do nosso coração. Porque enganoso é o coração do homem. E a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Não é isso? É isso, eu sei que é isso. Olha só. O povo, depois de aproximadamente 410 anos
sobre o período de juízes, o povo de Israel começou a olhar para as nações vizinhas. O que as nações vizinhas tinham que Israel não tinha? O que Israel tinha que o povo não tinha, que as demais nações não tinham? Todas as demais nações, mesmo que sejam nações pequenas, tinham reis. Tinha alguém que governava. Israel não tinha um rei. Mas Israel tinha o rei dos reis, o próprio Deus. Né? E o pedido do povo, olha só, o período de juízes em Israel terminou com a liderança de Samuel. Ele foi responsável pela transição do governo para o estabelecimento da monarquia. Ou seja, foi um período de transição, um governo de transição. Um governo, assim, de juízes, que ele era juiz e também era sacerdote. Né? Ele foi responsável pela transição do governo. Né? E nesse período, o povo começou a pedir um rei. Ah, mas a gente quer um rei. E Samuel começou a se sentir rejeitado por isso, porque o povo parecia que não estava querendo que ele, Samuel, governasse. O povo começou a pedir um rei. O pedido do povo. As nações vizinhas tinham algo que o povo de Israel não tinha, um rei humano. Mas Israel tinha algo que as demais nações do mundo nenhuma tinha, um rei divino. Um rei que tinha o tirado do Egito, que estava com eles em todos os momentos em que eles eram obedientes, é claro, né? Mas mesmo assim, o povo de Israel, o ser humano, não se contentou com o invisível, que é algo visível. O povo queria algo visível, o povo queria um rei para servi-lo. Né? E olha só, esse pedido não agradou o profeta, que foi orar a Deus sobre essa causa. Deus respondeu a Samuel e disse para ele atender o pedido do povo, pois os hebreus não rejeitaram apenas o profeta, mas antes desprezaram o próprio Deus. É claro, meus queridos adolescentes, que em uma hora, em um momento na história do povo de Israel, tanto que Deus já tinha prometido isso lá no Pentateuco, nós lemos, que iria vir um rei, teria um rei, mas aquele ainda não era o momento, aquele ainda não era o momento que Deus estabeleceu para um reinado. Isso se chama, mas se não era o momento, por que Deus permitiu? Isso, Deus permitiu. Vontade permissiva e vontade soberana. Você sabe qual é a diferença da vontade soberana e da vontade permissiva de Deus? Vontade permissiva é aquela que ele nos atende sem ser a vontade soberana dele. A gente pede, como o povo pediu, e o que acontece? Deus permitiu que as coisas acontecessem. A vontade soberana de Deus, vou dar um exemplo para você, por exemplo, como Paulo fala a Timóteo, que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade soberana de Deus. Mas muitos estão se perdendo. Vontade permissiva de Deus. Deus permite. Por quê? Porque Deus respeita algo que Ele nos deu, que está dentro do seu coração, que está na sua mente. O seu, o meu, o nosso livre arbítrio. O nosso livre arbítrio. Deus, Ele respeita essa vontade que está dentro de nós. Só que existem consequências para isso. A vontade soberana de Deus em nossa vida, quando nós oramos o Pai Nosso, Jesus nos ensinou, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando oramos a vontade de Deus e vivemos na vontade de Deus, a vontade soberana de Deus traz apenas bênçãos para nossas vidas, traz apenas prosperidade espiritual ou qualquer outro tipo de prosperidade para as nossas vidas. Já a vontade permissiva, o que é? Deus não quer, mas permite que aconteça. Existem consequências e muitas vezes consequências trágicas, consequências horríveis. Né? Deus não quer que eu peque. Deus não quer que eu viva na vida do pecado, mas se eu viver na vida do pecado, Deus vai permitir. Se eu quiser viver, Deus vai permitir. E qual é o salário do pecado? É a morte. Então, consequências dos nossos atos. Não, mas eu só começo a ter consequências dos meus atos quando eu tiver meus 30 anos negativo.
Você agora, nesse momento, os seus atos que você tiver agora, fizer agora, principalmente na idade que você está, na fase da adolescência, se você decide estudar, vou dar um exemplo, dedicar-se a um estudo, você vai, no futuro, colher tudo isso. Mas se agora, eu não quero mais nada da vida, não vou estudar, não vou fazer mais nada, você vai crescer e vai sofrer com as consequências de uma decisão que você tomou na sua adolescência. Muitas pessoas que hoje são escravos da bebida, escravos do cigarro, escravos das drogas, se você fizer uma pergunta, uma pesquisa, qual foi a faixa etária que você começou a beber? Com qual idade que você começou a usar drogas? Com qual idade que você começou a praticar todas essas coisas maléficas que hoje você quer sair, mas não consegue? Que hoje você é escravo? Muito provavelmente eles vão falar, meus 12 anos, meus 13 anos, 14 anos, 15 anos. Eu fui com 13. Com 12 anos já estava no caminho da bebida alcoólica, que o álcool é a porta de entrada para todas as demais drogas. É o álcool. Aí depois é consequência. Né? É consequência. Mas graças a Deus, Jesus me libertou a tempo. Eu louvo a Deus pela libertação que Deus me deu. Mas você tem uma vida que não tenha do que se arrepender de um passado sujo, de um passado nas drogas. Viva a sua adolescência na presença de Deus. Viva a sua adolescência na vontade de Deus. O povo de Israel queria um rei. E Deus falou, eu vou dar um rei para eles verem, né? E vão ver a consequência desse reinado. Vão ver a consequência desse rei. E Deus manda Samuel, né, a sair para ungir uma pessoa. Saul, o primeiro rei de Israel. Quem foi Saul? Saul é descrito como um jovem da tribo de Benjamim, alto e belo. A Bíblia diz que ele era mais alto que todos, a ponto de sobressair dos ombros para cima. Além disso, era filho de um homem rico e importante. Tem até uma pergunta assim de fazer: quem na Bíblia saiu para procurar jumentas e encontrou um reino? Você sabe quem? Saul saiu para procurar jumentos do pai. De repente encontrou Samuel e virou um rei. Vamos adiante. Então, sem dúvidas, essas eram as características que chamavam muito a atenção. Sobretudo porque Israel queria escolher um rei para liderar na batalha. Então, se viesse um franzino lá, um baixinho, a pessoa, queremos um rei. Queremos um rei para que nós vai em nossa frente, na batalha. Aí vem um baixinho, cabelinho preto, que usa óculos, que dá aula na escola dominical. Não vou falar o nome dele, mas... Né? A pessoa não é para guerra. Aquilo dali é para inteligência, intelecto, é de estratégia, né? É de administrar. Mas naquele tempo, o rei ia na frente na batalha. Ia na batalha também. Né? Samuel irá encontrar-se com Saul em sua situação atípica. Quis, pai de Saul, perdeu algumas jumentas do seu rebanho. Por isso, o jovem Saul saiu junto com seus empregados de seu pai para buscá-las. Todavia, após procurarem em várias cidades e tribos, não tiveram sucesso na missão. Saul sugeriu retornarem para casa a fim de não deixar seu pai preocupado. Mas o empregado de seu pai, que o acompanhava na missão, sugeriu que eles fossem atrás do profeta a fim de ter alguma orientação. Eles foram até a cidade onde estava o profeta e conseguiram encontrá-lo, mediante a ajuda de algumas moças que haviam saído para pegar água. Porém, antes de tudo isso, no dia anterior, Deus já falara com o profeta Samuel que chegaria um jovem da tribo de Benjamim, que seria o rei de Israel. Samuel já estava esperando Saul. Quando Saul conseguiu se encontrar com Samuel, o profeta disse para ele não se preocupar, pois as jumentas de seu pai já estavam em segurança, e informou que fora escolhido por Deus para ser rei sobre Israel. Samuel promoveu um jantar com Saul, que ocorreu em um salão de festas, com mais 30 convidados, com Saul sentado em um lugar de honra e na cabeceira da mesa, junto a Samuel. Após o evento, Saul foi ungido como o primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel, Saul. Agora vamos ver
o início da monarquia de Israel. Lembrando que Israel ainda era uma pequena nação. Era uma nação tribal. Não vamos encontrar aqui palácios. Nós vamos encontrar aqui grandes história de reis, como a gente vê mais à frente. Saul, após ser ungido como rei, recebeu algumas orientações de Samuel e se encontrou com um grupo de profetas. Junto aos profetas, Saul foi cheio do Espírito de Deus e transformando-se em uma nova pessoa. Geralmente, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha sob medida. Na graça, é sem medida. Sempre quando Deus ia usar alguém, e falava assim, e o Espírito de Deus veio sobre ele. Então, Deus ele usava. Agora, na graça, cumprindo a profecia de Joel 2:28, e derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, não somente sobre alguns, não só sobre medida, mas sem medida, o transbordar do copo, vivemos em uma situação totalmente diferente daquele tempo. Mas, mesmo naquele tempo, quando o Espírito Santo vinha sobre uma pessoa, ele transformava essa pessoa. Em seguida, Samuel promoveu uma reunião diante de todas as tribos, Israel, e apresentou o jovem escolhido para reinar. E disse, aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu. Não há ninguém igual a ele entre nós. Em todo o povo gritou, viva o rei e viva o rei. Naquele momento, o povo estava gritando, estava aclamando o seu rei, a qual Deus o tinha ungido. Naquele momento, Deus estava respondendo à oração do povo, não com a vontade direta, mas com a vontade permissiva. Deus estava permitindo que o povo tivesse um rei, para mostrar a eles qual a diferença que é ser reinado pelo Rei dos Reis e ser reinado pelo rei humano. Não tenha inveja do homem ímpio, nem deseje estar com ele. Não é você que tem que ter inveja do ímpio. Não é você que tem que ter inveja do que o ímpio tem, do que os outros têm, porque você tem na sua vida o que é mais precioso, o que foi custado muito caro, que é a presença do Espírito Santo. Aleluia. Ele está na sua vida para moldar o seu coração, para ensinar você o caminho certo para você viver na vontade direta e diretiva de Deus. Na posição de rei, Saul teve vitórias militares importantes, isso é inegável. Ele derrotou vários povos vizinhos, dentre eles os de Moabe, Amon, Edom, os reis de Zoba e dos filisteus, olha. E em parte em que lutava era vitorioso. Saul lutou corajosamente e venceu os amalequitas e defendeu o povo de Israel de todos os ataques. Olha só, militarmente Saul, nota 10. No reinado de Saul, houve importantes conquistas para o povo de Israel e uma segurança territorial e militar foi estabelecida. Entretanto, a gestão de Saul não foi marcada apenas por vitórias. Após anos de reinado, Saul entrou em uma fase de decadência. Olha só, aí começa a prepotência. A prepotência, o orgulho, os vacilos que ele teve. Olha só que coisa interessante, hein? Vamos ver. Na ocasião, o povo de Israel se reuniu em Gilgal, com o objetivo de lutar contra os filisteus. Porém, antes das batalhas, eles iriam ter um momento de adoração. Por isso, eles deveriam aguardar a chegada do sacerdote. Todavia, Samuel demorou a aparecer para realizar o sacrifício e o povo ficou apavorado. Olha só, o povo começou a perder a confiança em Deus. Antes da batalha, vamos adorar, vamos confiar a Deus. Antes da batalha, vamos tirar um período de oração. Lembrei agora que o nosso presbítero Marcelo sempre fala antes do evangelismo. Antes de sair para a batalha, vamos adorar, vamos orar, vamos oferecer sacrifícios a Deus aqui. Antes da batalha em si, a batalha não começa no campo, a batalha começa aqui. A batalha não começa lá, ela começa aqui. Então, ele tinha que esperar, e somente quem podia oferecer sacrifício era o sacerdote. O rei, apesar de ser rei, ele não tinha autoridade para oferecer sacrifício a Deus. Saul é da tribo de Benjamim. E somente os levitas, somente a tribo de Levi poderia oferecer sacrifício a Deus. O sacerdote. Nem todo levita, só o sacerdote poderia oferecer o sacrifício a Deus. Mas
Samuel se atrasou um pouco, o povo ficou apavorado, nós vamos perder a batalha, não estamos indo adorar, cadê? O que apressa? O que é incerteza? O que é a falta de fé? O que é insegurança? Insegurança fez com que o povo ficasse perturbado. E Saul ofereceu o sacrifício. Primeira desobediência de Saul. Ofereceu o sacrifício. Olha, preste atenção. Olha o primeiro erro. Ele ofereceu um sacrifício que não era para ele oferecer. Ele ofereceu um sacrifício que não era para ele oferecer. Um sacrifício que não era agradável a Deus. Um sacrifício que não foi aceito a Deus. Nem toda adoração, nem todo sacrifício é recebido no céu. Nem toda oração chega ao Deus, aos céus, como cheiro suave, como incenso suave. Provérbios, nós lemos esse dia no devocional em Provérbios, né? Diz que aquele que desvia seu ouvido de ouvir a lei, aquele que desvia seu ouvido de ouvir a palavra, de ler a palavra, até as suas orações são abomináveis. Não adianta oferecer sacrifício sem obediência. E mais na frente vamos ver sobre isso também. Então o rei, talvez movido pelo medo ou ansiedade, ofereceu o sacrifício em lugar de Samuel. Nunca deixe o medo e nem a ansiedade falar sobre a sua vida. Nunca busque a Deus com medo. Nunca busque a Deus com ansiedade. Busque a Deus com fé. E a fé que você tem em Deus, que é o fim e fundamento das coisas que se espera e prova da que não se vê, vai fazer você vencer esse medo. O amor que você tem a Deus, o amor de Deus, que lança fora todo medo, vai fazer você vencer esse medo. E se está ansioso, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Calma. O tempo de Deus é o tempo de Deus, é o tempo certo. O nosso tempo não é o certo, o tempo certo é o de Deus. O profeta, o sacerdote pode ter se atrasado, mas Deus nunca se atrasará em te abençoar. Outro vacilo de Saul, né? Olha só, assim quando Saul estava terminando seu sacrifício, Samuel chegou e ficou muito espantado. A impaciência e a desobediência de Saul custaram caro. Naquele dia, ele e toda a sua descendência perdeu o direito do trono de Israel, né? Olha só. Vamos adiante. Saul continuou sendo rei e defendendo o povo de Israel bravamente. Algum tempo depois, ele entrou em guerra contra os amalequitas. Saul derrotou os amalequitas, mas Deus falou, ó, não traga nada. Né? Não traga nada. Eu não quero despojo. Né? Em vez de destruir tudo, como Deus ordenou, o rei pegou para si o melhor gado e o melhor das ovelhas, com o pretexto de oferecer sacrifício. Olha só, primeiro ele ofereceu um sacrifício que ele não podia oferecer. E mais uma vez ele queria oferecer o sacrifício fruto de uma desobediência. Aí Samuel fala com ele aquela famosa frase, Deus não quer sacrifício, a obediência é melhor que sacrifício. Deus avisou, né? Olha só, não quero eu sacrifício, mas obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. E sacrificamos por causa da desobediência. Saul, Deus avisou a Samuel que Saul tinha desobedecido as suas ordens. Na manhã seguinte, o profeta foi procurar o rei e o confrontou contra o descumprimento das ordens divinas. Saul tentou, né? Malandramente, não. Eu só trouxe aqui para sacrificar, tal, né? Na manhã seguinte, o profeta Samuel foi procurar o rei, né? Mas Samuel mostrou que ele não cumpriu toda a ordem de Deus. Ao invés de destruir tudo, Saul recolheu excelentes rebanhos e poupou a vida do rei amalequita. Quando foi confrontado, o rei tentou argumentar com o sacerdote, dizendo que desobedeceu, mas com o propósito de oferecer animais. Diante disso, Samuel ensinou que Deus prefere obediência no lugar de sacrifício. Ei, nunca tente justificar os seus erros ou os nossos erros diante de Deus. Só existe uma coisa que nos justifica diante de Deus, o sangue de Jesus Cristo. Ele que nos purifica de todo pecado. Erramos, confessamos, abandonamos. Né? Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Nunca tente, eu errei com boas intenções. Eu errei, mas com boas intenções. Isto nunca irá justificar os seus erros. Reconheça que errou, que desobedeceu, que é um ser humano.
né? Diante disso, Samuel ensinou a Deus o prefere obediência e explicou que a revolta contra o Senhor e o orgulho são pecados tão graves como prática de feitiçaria e idolatria. Olha só, olha aqui, preste atenção. O que você cometeu, Saul, é tão grave como o pecado de idolatria ou feitiçaria. Nesse contexto, Saul ainda insistiu com Samuel, pois sua preocupação era manter boas aparências diante do povo. Mas a resposta de Samuel foi enfática: você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, por isso ele também te rejeitou como rei. A desobediência de Saul levou a sua ruína como rei. Olha só, o profeta fala que o pecado que ele tinha cometido era como feitiçaria e idolatria. Aí o cabra, né, o rei, o Saul, difícil se arrepender, falar, meu Deus, quão grande erro eu cometi. O que ele faz depois? Não está aqui na lição, mas nós vamos falar sobre isso. Vamos falar agora. Daqui um pouquinho, espera aí. Quando Saul, o terceiro e grande erro de Saul, ele faz o quê? Deus já tinha o rejeitado. Deus já não falava mais com ele. Ele procurava profetas, Samuel tinha morrido, procurava profetas, ficava desesperado. Olha só, o reino que começou com vitórias, agora o rei estava como desesperado. Procurava Urim e Tumim, Deus não falava com ele através de Urim e Tumim, Deus não falava com ele através de sonhos, Deus não falava com ele através de visão, Deus não falava mais com ele, Deus o tinha rejeitado. E o profeta falou, se o pecado que você cometeu é com feitiçaria, o que Saul faz? Não se arrepende. Ele procura uma feiticeira, uma mulher que consultava os mortos. E é sobre isso que o segundo ponto, segunda parte da nossa aula, nós vamos debater, nós vamos falar no nosso podcast, sabe com quem? Com o nosso querido pastor Jário. Algumas perguntas que alguns adolescentes separaram e nós vamos responder essa pergunta com o pastor Jário, e é muito interessante, principalmente para os dias atuais. Saul consultou, foi para o ocultismo, bruxaria, espiritismo, né? Religião pagã. E hoje, será que ainda muitos de nós consultamos esse tipo de coisas sem perceber? Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Vamos para a segunda parte daqui a pouquinho, mas antes eu quero lembrar você uma coisa. Nós estamos num templo maravilhoso, em um templo maravilhoso. Deus está derramando a sua glória soberanamente sobre nossas vidas. Né? Nós precisamos muito conquistar esse espaço. Nós precisamos. Isso inclui você, isso inclui eu, isso inclui você que está nos ouvindo agora. Né? Vai ser agora a hora da nossa oferta. Você vai ter o momento de ofertar a Deus. Né? Vai estar aí o nosso QR Code do Pix, do PicPay, né? A chave Pix e a chave PicPay, para você estar ofertando, né? Para que Deus possa nos abençoar ainda mais poderosamente, que esse lugar de bênção seja transformado ainda mais e usado para transformar mais e mais vidas. Esse é o lugar que o Senhor nos deu, esse é o lugar que Deus está usando você para nos dar. Né? Vamos ouvir um louvor e estaremos logo depois voltando para encerrar esse primeiro período e vamos para o segundo período. A vazia e a cruz também está vazia e o sepulcro vazio está, manjedoura vazia e a cruz também está vazia e o sepulcro vazio está, mas eu quero com você declarar que o trono ocupado está. Ele reina, sim, Jesus reina.
É isso aí, meus queridos, que Deus em Cristo possa nos abençoar. Alô, adolescente, hein? Tá vindo aí a segunda parte, e a mais, não vou falar que é a mais importante, mas a mais impactante. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Vamos lá, hein? É isso aí, eu não falei que voltava, e voltamos. Estamos de volta para a continuação dessa aula sobre o primeiro reinado, sobre Saul, né? E eu falei que está conosco hoje, sabe quem? O nosso pastor Jário de Carvalho. E aí, adolescentes, prazer imenso estar com vocês. É muito bom poder participar dessa aula de um assunto tão maravilhoso como este. Espero que vocês aprendam muito e possam crescer e aplicar isso na vida de vocês. Então, pastor, olha só, a lição falou sobre o primeiro reinado de Israel, aí, né, consequentemente, Saul. E a lição fala dos dois primeiros erros de Saul. Primeiro, né, ele sacrificou a Deus, mesmo sendo rei, mas não era sacerdote, não era levita, né? E depois, quando ele trouxe despojos da guerra com Deus, falou que não era. E ali Deus o rejeitou. Mas o terceiro erro, a lição não falou. É isso que queremos fomentar e comentar aqui, que é algo muito polêmico e interessante para os dias atuais. Quando ele consulta a feiticeira de Endor. Né? Então, assim, selecionamos com alguns adolescentes, né, a nossa repórter Teens, a nossa Duda Carvalho, você deve conhecer, né? Ela fez umas perguntas e o Vitor fez essa pergunta, né? Quer ver? Olha a pergunta do Vitor. Olá, bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Duda Carvalho e eu sou sua repórter Teens. Estamos aqui com o Vitor. Vou perguntar para ele se ele tem alguma dúvida sobre a aula de hoje. Você tem? Tenho sim. A pergunta que eu tenho é se foi mesmo Samuel que apareceu para Saul. Esse é um texto das Escrituras, né? Muito mal interpretado, usado de bom grado pelos espíritas, né? Porque eles praticam a necromancia, que é a consulta aos mortos. Alguns teólogos, né, acreditam que tenha realmente sido Samuel, mas uma leitura do texto mais cuidadosa, né, tanto do texto que fala do assunto como também de toda a Escritura, não há como aceitar que é Samuel. Primeiro que quem fala no texto é a necromante. O espírito vem, se apossa dela e Saul ouve a voz da necromante. Então, quem escreveu esse texto, escreveu o texto à luz daquilo que Saul e os seus companheiros que estavam com ele comentou. Então, o sacerdote que escreveu esse texto, por certo alguém ligado a Samuel, da escola de Samuel, de profeta, o sacerdote acaba escrevendo o fato do jeito que foi relatado para ele. Então, a diferença entre aquilo que a Bíblia afirma categoricamente e aquilo que ela conta que os outros disseram. Isso aqui é um relato, né, contado daquilo que Saul e os seus companheiros viram. Então, ela que fala, ela fala, eis que eu vejo deuses subindo da terra, né? A expressão deuses ali são espíritos, e no meio deles vem um ser, né? Samuel era uma figura pública, o diabo, né, fez aquela performance, só que Deus controlou a fala desse espírito, porque esse espírito vem, incorpora na necromante e ela mesma começa a falar para Saul, profetizando aquilo que Samuel já havia falado em vida e repetindo. Deus não deixou aquele espírito mentir para Saul no sentido de falar de que ele teria vitória, como não teria mesmo. Então aquele espírito que estava em Saul não era Samuel, era um espírito, né, um demônio, que sempre que alguém consulta, né, um espírito familiar, é um demônio, né, que entra no médium, né, no caso aqui era essa médium, e ela fala então como o diabo conhece, né, ele é um ser espiritual e conhece a vida das pessoas, fala sobre Samuel, fala daquilo que é público e faz aquilo que acontece em todos os lugares do mundo, né? Um espírito, não a pessoa que morreu, porque quem morre não volta mais, entra numa pessoa e começa a falar como se fosse alguém. Deus proíbe essa prática, né, na lei de Deus, em Levítico e em Deuteronômio. A pessoa que fizesse isso era pena de morte. O próprio Saul, né, pastor? O próprio Saul fez isso. Deus fala que ele morreu, né, mais à frente, né, porque ele consultou a pitonisa de Edom. Agora veja só, se Deus não falou por Saul por nenhum meio legítimo, nem por sonho, nem por profeta, nem de outra forma, então por que Deus falaria
a Saul por um meio que ele mesmo havia proibido. Por exemplo, John MacArthur, que é um grande teólogo reformado, comete esse erro ao dizer que foi Samuel, né? Veja a inconsistência do MacArthur. Ele admite na infalibilidade das escrituras, ele admite que a escritura não tem erro, mas ele, ao admitir isso, admite então que a escritura tem uma dupla posição deste assunto. E não há, né? Infelizmente, o texto é escrito à margem daquilo que as pessoas contaram. Então, o registro desse evento é inspirado, mas a história em si não mostra pra gente e nem tem o interesse de dizer que aquele espírito que falou na boca da pitonisa era Samuel. Agora, pastor, tem uma pergunta aqui também da Ana Sofia, é o seguinte, né? E você, Ana Sofia, tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Tenho. Qual é o tipo de ocultismo mais comum hoje em dia? A gente tem hoje um mundo muito eclético, né? Muito misturado, né? Sincrético também. Antigamente crescia muito no Brasil o espiritismo, né? O Brasil é um dos maiores países afrodescendente, né? Espíritas do mundo, né? Por causa da sua descendência afro. Embora o espiritismo kardecista, né, tenha sua origem francesa, né? Allan Kardec, não né? É um espírito dos negros, né? É dos mais entendidos, que acaba crescendo, né? Hoje no Brasil, 7% do Brasil acredita na reencarnação por causa dessa ênfase, né? O cinema trabalhou muito isso nesses filmes. Embora a reencarnação seja uma crença de grandes outras religiões, como o budismo, como o hinduísmo, várias religiões orientais. E outras religiões orientais, né, que falam disso. A gente tem hoje um crescimento assustador de uma volta, né, ou um retorno à bruxaria. Então a bruxaria hoje tem se tornado principalmente entre os jovens, por causa do cinema. O Harry Potter fez um trabalho, né, nesse sentido. Hoje os jovens leem, né, as obras todas, né, e acabou ele trazendo a ideia de que a magia é uma religião original, a ideia de Rousseau do nobre selvagem, né, que não conhecia o cristianismo, mas que era regido, né, por justiça, e esse nobre selvagem tinha uma religião, e a religião dele era a bruxaria. Então, e essa religião é a religião que antecede o cristianismo na Europa. Como se essa religião fosse uma coisa boa, né? Na verdade, a bruxaria tinha sacrifícios humanos, né? Todo ato de bruxaria tinha. Era feito de tal forma para oprimir, né, os povos e fazer males às pessoas. Quando o cristianismo chegou na Europa, ele não encontrou um povo educado, né? Ele encontrou um povo bárbaro, um povo violento, um povo que conquistava as outras tribos a fim de oferecê-las em sacrifício aos seus deuses por meio da bruxaria. Mas aí o diabo envelopou esse conceito hoje por causa da ideia do abandono do cristianismo e dos valores cristãos, né? E essa busca do materialismo e do ateísmo fez com que as pessoas direcionassem a sua espiritualidade. Já que o homem é um ser espiritual, ou ele acredita no Deus verdadeiro, ou ele vai procurar um Deus para ele. Então a bruxaria hoje, principalmente entre os adolescentes, é a religião que mais cresce. Tá, Harry Potter, qual é o cenário de fundo? Uma escola, né? Uma escola. Wandinha. Uma escola. É isso aí. Então, você vê, isso hoje ganhou, né? Aquela série, né, dos vampiros, o Crepúsculo lá, Crepúsculo, né? Que fez tudo isso é o diabo disseminando. Todo filme tem uma pregação, né? Ele tem uma mensagem para poder alcançar o coração das pessoas, e a bruxaria hoje tem sido. Aí nós temos hoje adolescentes praticando artes de bruxaria, e muitas delas, né, oferecendo sacrifícios para poder ganhar poder, para poder dominar, né, aquele pacto de sangue inocente na escola. Então isso cresce muito hoje, principalmente entre adolescentes, oprimindo eles, tornando eles vítimas de demônios poderosos e maldosos, e o fim disso sempre é a tristeza. Por exemplo, né, Salem, né, Salem é uma cidade americana onde 25 bruxas foram mortas, né, os cristãos mataram por causa da prática de bruxaria. Depois os próprios cristãos pararam com a prática, mas o diabo fez uma pecha em cima de Salem, e hoje Salem se tornou a cidade mundial, né, da bruxaria.
A cada ano, centenas e milhares de pessoas vão para Salem a fim de fazer seus processos de iniciação de bruxaria. Não é uma coisa inocente, mas é uma coisa que tem atraído muitas crianças e jovens e adolescentes e que tem tornado eles endemoniados, oprimidos, depressivos. Há um alto nível de suicídio, né, entre essas pessoas, porque no final o diabo acaba se revelando quem ele é e oprimindo, né, ao ponto de matar essas pessoas. Mas tem muita gente usando o Facebook e esses conceitos. Aliás, né, há uma volta hoje, né, para o satanismo. Muita gente que era uma região mais escondida hoje fica mais público. Grandes cantores e atrizes, né, do cinema expressam a sua fé em Satanás, né? Satanista. Isso é um problema. Mas o ocultismo é hoje um dos males que tem entrado sorrateiramente nas nossas casas. Agora estamos aqui com a Sofia. E você, tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Tenho. E é uma pergunta muito importante. Consultar horóscopo só por curiosidade pode causar alguma consequência espiritual? Sempre que o diabo oprime alguém, ele usa o princípio da curiosidade, né? Diná, curiosamente, foi ver as filhas da terra e voltou de lá sem a sua honra, né? Perdeu sua virgindade, foi vítima de um estupro. Isso produziu a morte de toda uma tribo, e se Deus não tivesse intervido, o povo de Deus teria sido dizimado pelos seus inimigos. Toda vez que a gente faz uma coisa dessa, sabendo que é errado, a chance do diabo abrir uma brecha é muito grande, né? E grande parte das pessoas que ficaram viciadas ou oprimidas no ocultismo fizeram por curiosidade. É isso aí, pastor. Então, muito bem respondida essa pergunta, nosso pastor. E eu quero dizer para você o seguinte, né? A internet tem muita coisa satânica, mas tem coisa boa também. Se você ainda não é inscrito, pode se inscrever no canal Marcos Evangelho, né? Aciona o sininho aí, vai chegar para você sempre quando tiver nossos cultos online, né? A nossa escola dominical, nosso Instagram. Então, quer dizer, Deus também está ali, né? O negócio é não tire seu foco, não fique desfocado, tá bom? E outra coisa, não é só compartilhar também, né? É igual eu costumo dizer, Jesus tem muito, no Facebook tinha antigamente, né? Curtir e compartilhar. Jesus, muita gente curte, mas poucos compartilham. Curta e compartilhe Jesus. Curta e compartilhe Jesus através das redes sociais, tá bom? Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Foi bom demais essa aula, né? Hoje à noite temos culto aqui na Marca do Evangelho. Temos sim, né? A partir das 18 horas, um grande culto. Deus estará te abençoando em nome de Jesus Cristo, né? Nosso pastor estará ministrando a palavra. Venha para cá, traga mais um. Estamos aqui do lado do INSS Cariacica, atrás da Câmara de Vereadores, na Antiga do Couro, no final da Expedito Garcia. Não tem como você errar, não tem como você errar o caminho. Estamos aqui em Campo Grande, Cariacica. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. O pastor vai estar orando para terminarmos esse momento. Deus possa abençoar vocês. Vamos orar então. Senhor, obrigado por esse momento aqui juntos com os adolescentes. Que o Senhor possa falar ao coração deles. Que o Senhor possa suprir suas expectativas. Que o Senhor possa sanar as suas dúvidas por meio das Escrituras, Senhor. Opera uma obra poderosa na vida de cada um deles. Livra-os das astutas ciladas do diabo. Que cada um, Senhor, esteja equipado com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do diabo. E munidos da oração em todo o tempo, principalmente a oração em línguas, para que nós recebamos o poder necessário, Senhor, aleluia, glória a Deus, a fim de vencer todas as hostes, todas as potestades espirituais da maldade nas regiões celestes por meio de Jesus Cristo. Ao nome de Jesus Cristo, Jesus disse que nos daria poder para pisarmos toda sorte de escorpiões e serpentes e expulsar todos os males. Diz a Bíblia que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, Senhor, opera uma obra poderosamente na vida dos teus filhos. Faz coisas grandiosas. Em nome de Jesus. Amém.